Bem-vinda, irmã. Seja bem-vinda. E também, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, mais uma vez eu quero desejar bem-vindo. Tem alguém? Eu sei que já se levantaram, mas se você está aqui, pode levantar sua mão. Nós queremos dizer que é muito especial. Obrigado mais uma vez por estar aqui nessa manhã. Graças a Deus. Queridos irmãos, cada ano, nós temos andado por baixo de colocamos sempre o nosso lema do ano. Não porque não fugimos, não porque só nos concentramos não fizemos mais nada, só ficamos no nosso lema. Não é isso, não. Mas é como se fosse uma palavra rema, uma palavra-chave, na qual nós incentivamos a igreja a se focar e andar nessa palavra. No ano passado, nós tínhamos como nosso lema do ano, devotado, né? Nós tínhamos que nos devotar. Lá em Atos 2, 42 a 47, nós pegamos o texto e não parou, mas gostaríamos que continuássemos a ser essa igreja que é devotada na doutrina, no ensino, né, da palavra, na comunhão, na oração. Nós queremos continuar a ser essa igreja. Mas hoje, no ano de 2023, nós vamos colocar o nosso lema, que também vai ser a nossa palavra rema, que é edificar. Acho que já viram as camisetas que estão ali a circular. Edificar. Eu tenho uma delas. Afinal, eu tenho uma delas, né? Edificar. Esse é o lema que nós vamos andar sobre esse ano e vamos procurar abrir os nossos corações, Jesus falar, porque o nosso desejo é que Deus possa edificar a sua igreja e também, de uma forma geral, e também de um modo particular, cada membro, cada discípulo possa ser edificado e edificar aos outros. Amém? Que seja o nosso coração aberto, nossas mentes abertas para poder assim entender o que Deus quer fazer para a sua igreja nesses dias que nós vivemos. Dias maravilhosos, mas nem por isso também dias difíceis. Nós queremos continuar a ser a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor precisa estar edificada em Cristo, né? Precisamos nos assentar em Cristo para que também a gente possa edificar as pessoas que estão em volta de nós. Então esse será o nosso lema do ano, e o texto que estaremos a nos focar será o texto de Mateus no capítulo 16, nos versos 16 a 19. Esse será o texto que nós estaremos a nos focar. E, para iniciar mesmo, nós vamos iniciando ler esse texto de Mateus no capítulo 16. Eu vou começar a ler dos versos 13 até os versos 20. Diz a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém?
Querido Pai, obrigado pela sua palavra nessa manhã. Jesus, abra os nossos corações e fale por meio dessa palavra em nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos nessa manhã em comunhão e sermos edificados por meio da sua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então esse é o nosso texto para este ano. E quando lemos esse texto, a primeira coisa que nós encontramos nos versos 13, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus levanta essa pergunta em conversas com os discípulos. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Por essas alturas, tudo indica que Jesus encontrava-se no meio do seu ministério e era visível a oposição crescente e a rejeição que ele vinha passando por parte da multidão e dos líderes religiosos de Jerusalém, na qual declaravam que ele era falso profeta e até mesmo um endemoniado. Pese embora que existiam no meio pessoas que seguiam a Jesus de todo o coração. Mas, por sua vez, Jesus faz essa pergunta. Talvez, ao vermos esse verso 13, também surgiria em nós uma pergunta. Por que Jesus, de facto, fez essa pergunta aos discípulos? Será que Jesus estava inseguro em razão dessa visível oposição que ele ia sofrendo, essa rejeição que ele ia sofrendo com a multidão e com os líderes religiosos? Será que havia uma insegurança da parte de Jesus? Com certeza que não. Esse pensamento seria em todo para nós como discípulos do Senhor Jesus Cristo uma loucura, porque não haveria nenhuma insegurança por parte de Jesus. Até Jesus nem sequer se importava por isso, porque ele mesmo sabia quem ele era. Mas havia uma razão que ele colocou essa pergunta. Importava sim ele saber, porque essa pergunta iria mostrar que o cerne do Evangelho reside na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pois ninguém pode ser seguidor de Jesus se não o conhecê-lo, se não ter uma relação próxima com ele. Então havia aqui uma razão fundamental na qual Jesus fez aos seus discípulos essa pergunta. Os discípulos, o que o povo pensava, o que o povo achava Jesus ser. E nós temos nos versos 14 uma resposta que os discípulos deram, nesse caso Pedro deu a Jesus daquilo que o povo achava. Alguns achavam que ele era João Batista. Nessa altura João Batista já havia morrido, estava morto e havia sido assassinado por Herodes. Mas o próprio Herodes acreditava que Jesus era uma ressurreição, ou era a ressurreição de João Batista que veio para poder assombrar a ele. Por isso que havia esses rumores na qual que Jesus era João Batista. Por outro lado, você tinha alguns que diziam que era Elias. Era Elias por quê? Porque devido à firmeza da sua mensagem, Jesus era contundente naquilo que era a sua mensagem. Não vacilava na sua mensagem. Era alguém destemido e apresentava essa semelhança com Elias. Até porque havia ali um dizer, né, que iam buscar lá em Malaquias, no seu capítulo 4, nos versos 5, a dizer que Deus levantaria Elias de volta antes do terrível grande dia do Senhor. Então havia esse pensamento no seio
do povo que também poderia ser Elias. Outros levantavam dizendo que ele era Jeremias. Jeremias, pelo jeito e a simplicidade de Jesus, alguém sofredor. Jeremias apresentava essa característica de um profeta sofredor. Então, ao reparar em Jesus, apresentava-se em tudo essas características de alguém que sofria. E alguns achavam que era um dos profetas que havia sido trazido de volta a Israel, como Isaías, era um dos profetas. Então, essa, no fundo, era a percepção do povo judeu diante daquilo que, ou a respeito do Senhor Jesus Cristo. Jesus quer saber quem o povo diz que ele é. E aqui Pedro dá uma resposta daquilo que é a percepção do povo. Adiante, Jesus volta a fazer a segunda pergunta agora. A segunda pergunta agora, nos versos 15 e 16, ele vai dizer assim: mas vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Imagine que Jesus está fazendo essa pergunta agora para você. E vós, quem dizeis que eu sou? E vamos ver aqui nesses versos, Pedro dá uma resposta clara e precisa sobre quem Jesus era. Ele diz assim: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém? Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedimos só para poder fechar aquelas janelas ali, né? Podem fechar essas janelas ali, por favor. Né? Agradecemos. Quanto mais rápido for, melhor. Muito obrigado. E Pedro vai dizer assim: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro e os discípulos tinham uma compreensão clara, diferente do povo judeu a respeito de Jesus. Eles compreendiam quem Jesus era. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és Cristo, o Messias, o enviado de Deus, o prometido de Deus para com Israel, ungido de Deus. É isso que Pedro, no fundo, essa é a compreensão de Pedro, essa é a compreensão do discípulo. Ele é quem? Cristo, Filho de Deus, o Messias, aquele que foi enviado, o ungido de Deus, o próprio Filho de Deus, mais que um profeta, porque é assim que o povo pensava, que ele era um profeta. Mas Pedro consegue perceber que Jesus é mais que um profeta. Ele é Deus. Amém? Há um destaque aqui da divindade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é um simples homem, mas ele é Deus. Essa é a percepção que os discípulos têm sobre a pessoa do Senhor Jesus. Estou imaginando Jesus perguntando a cada um de nós hoje e dizendo: quem tu dizes que eu sou? Quem tu dizes que eu sou? Qual seria a tua resposta? Resposta de reflexão. Né? Resposta de reflexão. Não é para me responder, porque eu também tenho que fazer a minha, né? Eu tenho que fazer a minha pergunta. Quem diz? Jesus perguntando a você: quem diz que eu sou para você? E nós vemos uma resposta bem clara por parte dos discípulos do Senhor Jesus. E aí, Jesus tendo uma resposta animadora, satisfatória por parte dos discípulos. É verdade que Pedro está falando, né? Pedro está falando, mas Pedro está falando em nome dos discípulos que ali se encontravam. E aí Jesus, com essa alegria no coração dele, vendo a resposta que Pedro junto aos discípulos deram para ele, ele faz uma promessa. Nos versos 17 a 19, nós temos a promessa que vem da parte do Senhor. Jesus começa nessa promessa a felicitar ao Pedro. Ele vai dizer assim: bem-aventurado eis Simão Barjonas. Quer dizer, bem-aventurado eis Pedro, filho de Jonas.
Jesus faz essa felicitação pela compreensão que Pedro teve. E ele vai mostrar que aquele entendimento que Pedro teve não era um entendimento humano. Era um entendimento que vinha da parte de Deus. O Espírito Santo havia trazido essa revelação ao Pedro e aos discípulos que Jesus era o Filho de Deus vivo, que Jesus era o Messias, que Jesus era o ungido de Deus, o prometido para que viesse e resgatasse, redimisse toda a humanidade. É esse Jesus, é esse entendimento que não veio da parte. E Jesus felicita ao Pedro e aos discípulos por essa verdade. E não é uma verdade que vem da parte do homem. Não é um entendimento humano que Pedro teve. E em tudo, essa também, é nisso que está a nossa felicidade. Essa verdade inacessível aos homens no conhecimento de quem é Jesus. Porque não é um entendimento ou um conhecimento que advém da parte humana, mas sim somos revelados por Deus através do seu Espírito Santo. Amém? Você nunca viu isso? Que tem pessoas que você fica falando sobre quem é Jesus, instruindo sobre quem é Jesus, hein? Mas cada dia elas se tornam mais duras. Nunca teve cenários desses? Você nunca compartilhou sobre a sua fé, nunca compartilhou sobre o amor de Deus para as pessoas de uma forma geral? E vocês sentirem que há uma resistência por parte daquela pessoa, porque essa pessoa às vezes subjuga ou se deixa levar sobre o entendimento humano. Sobre o entendimento humano. Então a nossa felicidade, para cada um de nós que tem a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, deve ser assente nessa verdade, que Cristo é o Messias. Isso não vem do entendimento humano, mas sim, isso vem de Deus. Essa é a revelação de Deus. Porque, caso contrário, Jesus pode ser conhecido como um homem que mudou a história. Ou não? Jesus mudou a história. Jesus pode ser conhecido como um homem que amou. Demonstrou amor para aqueles que necessitavam, aqueles que precisavam. Um homem que mudou toda uma história da humanidade. Nós podemos conhecer, tem muita gente que conhece Jesus assim, é um grande homem. E fica por ali. Jesus foi um grande homem, Jesus é um grande homem. Ele demonstrou o amor para as pessoas, sim. Mas, contudo, quando o Espírito Santo, quando Deus envia o seu Espírito Santo a nós, e o Espírito Santo revela-nos essa verdade, nós temos uma compreensão de Jesus totalmente diferente daquela que o mundo tem. Amém? Nós temos uma verdade, como diz a palavra de Deus lá em João. Se conhecerdes a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus. E nós não vamos conhecer a Jesus com a sabedoria, a teoria humana, com aquilo que é o nosso conhecimento dentro talvez da faculdade, dentro talvez de um estudo de discipulado, dentro talvez de um estudo teológico. Isso não faz nós conhecermos a Jesus. Tem muitas pessoas que têm vários e muitos, tem pessoas que são graduadas aqui em vários estudos que têm a ver com a Bíblia, mas não tem um entendimento quem é Jesus. É por isso que os ateus estudam para poder nos confrontar com a nossa fé. Eles não têm uma revelação, não conhecem quem Jesus é.
E isso é que nos deixa bem-aventurado, é isso que nos deixa feliz em conhecer essa verdade de quem é Jesus Cristo. E quando somos revelados pelo Espírito Santo, nós temos essa compreensão. Jesus não é só um bom homem, mas Ele é o Messias. Amém? Ele é o Messias, o enviado de Deus. Ele não é só um bom homem, Ele é um ungido de Deus. Ele não é só um bom homem, Ele é o Salvador da humanidade. Essa compreensão vem de Deus. Deus é que nos dá esse entendimento. Ele não é só um bom homem, Ele é aquele que entregou a sua vida para nós. Porque Deus, nós conseguimos entender essa verdade de lá em João, no capítulo 3, nos versos 16, porque Deus amou o mundo que de tal maneira, essa compreensão só vem do próprio Deus. O Espírito Santo tocando as nossas vidas, nós conseguimos perceber esse amor de Deus, que Deus amou o mundo que de tal maneira deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não se aprende na escola lá, isso não se aprende nós só lendo livros, não. Essa é a revelação de Deus para conosco. O Espírito Santo vê, nos faz perceber, nos faz entender o amor de Deus para com a humanidade. E nós entendemos que Cristo é o Messias, ungido de Deus, o prometido de Deus, o Salvador das nossas vidas, aquele que veio dos céus, deixou a sua glória, se manifestou como homem, morreu no terceiro dia, Ele ressuscitou e agora está sentado à direita do Pai e um dia Ele voltará. Só o Espírito Santo que pode nos dar esse entendimento. Só o Espírito Santo pode nos dar esse entendimento. E quando nós entendemos isso, nós somos felizes. Nós somos bem-aventurados. E é isso que Jesus estava a falar para Jonas. Tu és bem-aventurado, Jonas, porque tu compreendeste, mas não veio de ti. Não veio de ti. Veio do próprio Deus. Amém? Então, há aqui a questão da felicitação, depois vem as promessas que Jesus faz no texto. As promessas desse entendimento pela parte dos discípulos. E a primeira promessa está lá nos versos 18. Jesus edificaria a sua igreja. De fato, esses versos são versos que apresenta muitas contradições na sua interpretação teológica, ou contradições ou pontos de vistas diferentes na sua interpretação teológica. Porque no que diz respeito à pedra fundamental na qual a igreja está edificada. Alguns pensam que a pedra é o Pedro. Alguns pensam assim, que a pedra é o Pedro. Outros pensam que a pedra é a confissão de Pedro de que Jesus é Filho de Deus vivo. E os outros compreendem que a pedra aqui é o próprio Jesus. Nos que pensam sobre que Pedro é a pedra, tem uma linha, né, que é muito conhecida, a linha católica, né? Essa é a razão pela qual os papados os papas são sumos sacerdotes, né? E tem a chave de tudo, né? E eles é que podem abrir e fechar. Essa é a visão assim que se tem nessa linha, né? De que a pedra é o Pedro e os papas que vão surgindo são os sucessores de Pedro, que ostentam o mesmo nível de autoridade e poder que Pedro tinha. Mas a nossa compreensão como congregação, nós compreendemos que Jesus é a própria pedra descrita no verso 18. Fala aqui, né, de uma forma
argumentar o seguinte: Pedro, em grego, Petros, e pedra, em grego, Petra. Petros é o fragmento de Petra. Fragmento, pequenos blocos rochosos, Petros. E Petra é a rocha inabalável. Petra é a verdadeira rocha, enquanto Petros é fragmentos da Petra. O que vale então? Aqui nós podemos dizer assim: assim como Cristo não deriva do cristão, mas cristão deriva de Cristo. Nós somos cristãos porque nós somos seguidores de quem? Do Senhor Jesus Cristo. O mesmo importa dizer que Petros não pode por si nem trazer Petra, mas sim Petra, que é a rocha inabalável, pode trazer vários fragmentos de Petras. Podemos concluir nessa linha de ideia, às vezes nessa contradição, essa observação teológica que vai se dando para o nosso lado. Nós vamos concluir dizendo que a igreja será e seria edificado e sempre será edificado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? E Pedro tem uma compreensão muito clara sobre isso. Pedro tem uma compreensão muito clara. No começo do seu ministério, lá em Atos, no capítulo 4, nos versos 11 e 12, Pedro vai dizer assim, é Pedro dizendo: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça na esquina. Quem é essa pessoa que Pedro está a dizer? Jesus Cristo. Pedro está a referir aqui a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Também, no final do seu ministério, na sua primeira carta, ele vai dizer, em 1 de Pedro, ele vai dizer assim, que Jesus é a pedra angular, rejeitado pelos construtores, mas eleita por quem? Por Deus. Pedro tem uma compreensão de quem Jesus é. Ele é o fundamento da igreja. A igreja se assenta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Paulo também tem o mesmo entendimento. Paulo tem o mesmo entendimento. Lá em 1 de Coríntios 10, 4, ele vai dizer que Cristo é a pedra. Então a igreja, ela se assenta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Precisamos compreender isso, que a igreja do Senhor Jesus, ela é edificada sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Nós não temos essa capacidade, nós somos seres pecaminosos, nós somos falhos. Pedro era um homem, até se ler o texto, no mesmo texto, Jesus repreende o Pedro e vai dizer: afasta-te de mim, Satanás, né? É engraçado, vai dizer: Pedro, você é maravilhoso, você teve essa compreensão, mas depois ele vai dizer assim: Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Porque nós somos falhos, somos pecadores. E a igreja não pode depender, a igreja não pode se assentar em nós. E por essa razão, dentro dessa promessa, porque se assenta, o fundamento é Cristo, ele vai dizer assim: as portas do inferno não irão prevalecer. Não irão prevalecer. Não por causa de mim e você, mas não irão prevalecer por aquele que sustenta a igreja, aquele que é o fundamento da igreja, aquele que é a rocha inabalável. A igreja não depende das nossas emoções, dos momentos que a gente está a passar, das lutas que vivemos. Ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo, sustentada por meio do Senhor Jesus Cristo.
É por essa razão, ainda que o inimigo tenta ferir a igreja, tenta trazer maldições sobre a igreja, tenta destruir a igreja, ele nunca irá conseguir. Porque o fundamento, a rocha, é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento da igreja. Inabalável, amém? Inabalável. Até poderia-se ter a ideia de que pela morte, né, ele foi derrotado, mas a palavra diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Nada segura. A igreja pode passar por seus momentos difíceis, lutas, épocas. A igreja do Senhor Jesus continua a ser a mesma ontem, hoje, até ele voltar, porque o fundamento é Cristo. Então as portas do inferno não irão prevalecer. E dentro, e a última promessa que Jesus coloca nessa conversa que está tendo com os discípulos, ele vai dizer o seguinte: e te dar-lhe-ei as chaves. E te dar-lhe-ei as chaves. Não é interessante porque quando naquela linha do catolicismo sempre tem aquelas imagens que mostra, não sei se aquele é Pedro, mas é uma imagem ali que mostra com as chaves aqui, né? Um monte de chaves aqui. Não sei se vocês já viram essa estátua. Existe uma estátua aí de Pedro que eles colocam assim, que ele tem a chave, que representa a chave do reino. Ele é que abre e ele é que fecha. Mas aqui nós precisamos, queridos irmãos, quando Jesus está falando nessa promessa, deixa só apanhar aqui. Quando Jesus está falando sobre essa promessa, nós temos Jesus direcionando não só para o Pedro, mas para os discípulos. A igreja. A chave não estava só com Pedro, mas com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E hoje é a igreja do Senhor Jesus Cristo que continua a ter essa chave. A pergunta que nos vê, qual é essa chave? Será que é uma chave que cada um está escondido com ele, guardou lá em casa? Não, é muito simples. A chave para que nós temos para o reino é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Simples como tal, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque é essa chave do Evangelho. Nós quando definimos o Evangelho é o poder, né? Evangelho é o poder. Para que as pessoas possam conhecer a quem? A Jesus Cristo. E quando nós vamos como igreja, proclamamos, declaramos, anunciamos a boa nova do reino, e se alguém crê em Jesus, rende dos seus pecados, se arrepende dos seus pecados, o que acontece com essa pessoa? Passa a crer em Jesus. Passa a crer em Jesus como Senhor, como Salvador, e começa a fazer parte do quê? Começa a fazer parte do reino de Deus. Já não está sujeita ao jugo da servidão desse mundo, mas sim agora faz parte da família de Deus. Essa oportunidade. É assim, a chave do Evangelho, à medida que vamos falando com as pessoas. E a igreja não é esse nome, esse rótulo que nós podemos encontrar estampado nas paredes, mas a igreja somos nós. É verdade que precisamos talvez de ter as congregações onde as pessoas são acompanhadas e são direcionadas. Nós chamamos de igreja local ou congregação local. Isso é importante. Somos nós. A igreja aqui, nesse lugar, né? A igreja a nível mundial, que tem essa chave de anunciar a Cristo, falar sobre Cristo. E à medida que a pessoa recebe a Cristo, é revelada essa verdade que os discípulos foram reveladas por meio do Espírito Santo, elas são ligadas à nova família, a família
do reino de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Mas desligar, por outro lado, também poderia ser aquelas pessoas que, mesmo ouvindo essa verdade, mesmo ouvindo sobre Cristo, elas ouviram, mas permaneceram em seus pecados, né? Não abriram os seus corações para ouvir, para aceitar a Jesus, para submeter-se a vida a Jesus. Essas pessoas estarão ligadas no reino? Com certeza não. Irão permanecer na servidão que esse mundo oferece. Então estão desligadas do reino de Deus. Mas também, lá no capítulo 18 de Mateus, se a memória não me engana, lá para os versos 15 do capítulo 18, há uma instrução da parte de Jesus, porque também ali fala-se, aquilo que vocês desligarem na terra, será desligado nos céus. Há uma instrução que Jesus dá aí, e eu queria remeter para que os irmãos também pudessem ler um pouco essa parte. Porque aqui fala muito como os irmãos devem se tratar, como os irmãos devem tratar a um irmão culpado. Há uma orientação da parte de Jesus, porque hoje nós temos um cenário dentro da igreja, eu tenho assistido muito esse cenário dentro da igreja, que às vezes me dá uma tristeza, quando o irmão está ofendendo o corpo de Cristo, está vivendo no pecado, e as pessoas ou os líderes, quando tomam uma posição de orientação para com aquele irmão que está lá ofendendo o corpo de Cristo, e já fizeram tudo o que podiam fazer, eles desligam o irmão. E a igreja hoje tem uma mania de dizer assim: como é possível? A gente está na igreja, a igreja não é um lugar de demonstração do amor, não é isso? A igreja não é um lugar de demonstração. Nós confundimos que uma disciplina, é por isso que temos filhos tortos hoje, onde os pais ficam todo o tempo a correr atrás dos filhos, porque naquele tempo era nós que corríamos atrás do papai. Hoje são os pais que ficam correndo atrás dos filhos, porque estamos com uma concepção vinda do mundo que o amor é bajulação, né? É uma dependência, quer dizer, temos que depender as pessoas para não sair da igreja. Nós entendemos que temos que andar atrás daquele irmão de sair da igreja, ele não vai fazer mais parte. E alguém costuma dizer assim: se ele saiu, nunca esteve conosco, porque os que estão conosco continuam até hoje. Então tem uma compreensão nos dias de hoje sobre essa maneira de tratar. Se temos um irmão que não está a caminhar, não está a andar, então nós vamos falar com o irmão: irmão, isso não é assim. Irmão, isso não está. E toma-se uma posição de disciplina com o irmão. Ele não aceita a disciplina. E quando não aceita, ele começa a criar fermento, começa a ir em volta da congregação. Mas vocês estão a ver como os líderes são? Esses líderes nem parece que são de Deus. Mas você já viu isso que está a acontecer? Jesus aqui vai ler esse texto, mano. Não é pastor Osvaldo falando, é Jesus falando. Diz até pode considerar eles de incrédulo. Diz pode considerar ele de incrédulo, gentio, alguém que nunca esteve convosco. Pode considerar. Aí eles vão, pegam aquele texto lá em Mateus: não julgue para nós. Leia o texto. Não leva só o texto: não julgue para não ser julgado. Não. Nós como cristãos, nós julgamos. Qual é a nossa medida de julgamento? Qual é a medida de julgamento? A palavra. Reparamos? Nós dissemos: nós julgamos por meio da palavra de Deus. Então leia o texto lá em Mateus 18, porque diz que esse irmão, se não sei que desliguem a ele, e se ele for desligado aqui, também vai ser desligado lá. Está ali no texto. Então, é só por uma questão, essa é outra forma que nós encontramos na palavra sobre a questão de desligamento. Mas vivemos numa sociedade muito polite, amigável, né?
cada um faz e desfaz, não sei o que na igreja. Na igreja, sim, é um lugar onde os pecadores vêm, mas eles não devem permanecer no seu pecado. Eles devem ter um encontro com Jesus e ser transformadas as suas vidas. Amém? Senão já não é igreja, é um clube social, onde todos têm a opinião, têm uma palavra para poder dizer. E não é isso que Jesus veio. E também, se fosse um clube social, não haveria nenhuma razão Jesus vir e morrer para um clube social. Ele veio e entregou a vida para a sua igreja. Lavou, purificou com o seu sangue. Glória a Deus. Amém? Então, o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Ele edifica a sua igreja. Glória a Deus. Podemos levantar dos nossos lugares e orarmos e agradecer a Deus. Pai querido, maravilhoso Deus, estamos gratos, Senhor, pela sua palavra. Pai, nós abrimos os nossos corações. Revela-nos, ó Deus, por meio do seu Espírito Santo. Tudo quanto, Senhor, tu falaste para nós nessa manhã, Senhor, revela-nos, que traga-nos um entendimento sobrenatural, Deus. Não um entendimento teórico, mas um entendimento sobrenatural de quem tu és. Quem tu és em minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da sua igreja. Quem tu és, Senhor. Qual é o nosso posicionamento, a nossa dependência? Senhor, traga esse entendimento que a nossa dependência está em Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Estamos gratos por tudo. E nós queremos render, submeter as nossas vidas diante da Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos só adorar o Senhor. Amém. Vamos cantar e depois vamos nos retirar. Glória a Deus. O Cordeiro que sofreu, traído pelos seus, Ele carregou por mim todo o pecado meu. E em silêncio suportou açoites, carne e dor. Em obediência ao Pai, na cruz se entregou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali o teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Unigênito
redimir e perdoará todos que se entregará. Número de cruz, me salvaste, derramaste ali o teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livra, livre viverá. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livra, livre viverá. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livra, livre viverá. Número de cruz me salvaste, derramaste ali o teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Número de cruz me salvaste, derramaste ali o teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. E quando a pedra se moveu e nada se encontrou, aleluia, glória a Deus, Jesus ressuscitou. Número de cruz me salvaste, derramaste ali o teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Número de cruz me salvaste, derramaste ali o teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Querido irmão, que Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde e dê uma ótima semana a você. Vai na paz do Senhor Jesus. Amém? Número de cruz me salvaste,
derramaste ali o teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti. No de cruz, me salvaste, derramaste ali o teu amor.